está sendo a vida do Volcaro na prisão? Isso traz pra gente um pouco de esperança. Por quê? Porque você perceber que um bilionário, porque ele não é milionário, ele está em uma outra atmosfera, de bilionário ir para a prisão, nos dá uma pequena esperança de que o Brasil pode começar a colocar os poderosos também no sistema prisional e aí vai contribuir com aquilo que eu venho falando no canal aqui há muitos anos. Cuidado com a forma que você julga, porque qualquer dia desses você pode parar dentro de uma prisão. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, hypar esse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso engajamento. Daniel Volcaro, dono do Banco Master, aparece sem barba e com os cabelos raspados em foto tirada na prisão em São Paulo. Ele foi preso na quarta-feira, passou pela Polícia Federal na Lapa, depois foi transferido para o CDP 2 de Guarulhos e em seguida para a Penitenciária 2 de Potim. Hoje, Volcaro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, após autorização do ministro André Mendonça do STF. Então eu vou explicar aqui para você como foi praticamente toda essa triagem de Volcaro. É claro que o tratamento dele não foi igual o tratamento que um presidiário comum recebe. Com certeza a chegada dele já seria num bonde, cabeça para baixo. Na hora de entrar dentro, por exemplo, ele passou pelo CDP 2 na cidade de Guarulhos. Já nessa hora, quando ele fosse entrar, seria já uma opressão ali dos policiais penais, dando um choque de mente. Ele iria já para uma cela de inclusão para fazer o que, Arquimedes? Ele já ia fazer o procedimento que a gente chama de bater o piano. O que seria isso? Ele vai lá, tira as digitais, depois ele corta o cabelo, faz uma espécie de cadastro, né? Ele está sendo cadastrado naquele sistema. Mas segundo algumas matérias, ele passou pelo CDP de Guarulhos, fez ali a primeira triagem, depois ele pegou um bonde, aquela lata de sardinha que você conhece bem, inclusive se você quiser saber como funciona um bonde, tem vídeo aqui no canal mostrando pra você como é a viagem dentro desse caminhão, tá bom? Não se esqueça também de conferir as playlists do canal que tem todos os temas muito bem organizados aqui. Muito bem, ele sai então de Guarulhos e depois ele segue pra cidade do Vale do Paraíba, lá pra Potim 2. E essa penitenciária Potim 2 houve uma transferência. Lembra daquela penitenciária de Tremembé? Aquela frente que eu tô passando agora pra você aí, ó. Tá vendo essa fachada, essa frente? Então, aí era conhecido como a cadeia dos famosos. Muitos presos conhecidos pelo Brasil afora passaram por aí. O que a SAP fez? A SAP fez uma manobra, tirou os presos conhecidos como presos famosos e mandaram, transferindo eles lá para outra penitenciária de Potim. Então agora esses presos famosos estão lá. Volcaro passou por lá. Acredito eu que a passagem dele é como a gente chamava dentro do sistema prisional do momento do trânsito. O que é isso? Por exemplo, quando o cara ele é transferido, quando canta o bonde dele, ele vai para uma unidade prisional. Vou dar um exemplo. Na região de Campinas, o cara vai para o complexo de Campinas ali é uma espécie de rodoviária. Vai ser distribuído vários bondes para Casa Branca, Itirapina, Mirandópolis e por aí vai. Existem aqueles bondes que o cara já pega, por exemplo, direto, já sai da própria penitenciária e caminha para uma ou duas penitenciárias, dependendo de como a SAP vai distribuir esses presos. Lembrando que essa é uma atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária. É a própria SAP, essa secretaria, que acaba organizando o movimento dos presos, para qual unidade ele vai, para qual penitenciária. Então tem muitas pessoas que acabam pedindo até pra gente que é advogado, doutor, tem como você mandar o meu filho, meu marido para uma penitenciária X? Eu falo, nesse primeiro momento, não, porque isso é uma atribuição da secretaria. Depois você pode pedir a aproximação familiar, que é tema que a gente pode depois discutir em outro vídeo. Muito bem, ele sai da penitenciária do Potim e aí me chama a atenção esse fato. Sinceramente, estou chocado com essa informação. Volcaro foi para uma penitenciária federal e aí realmente chapou minha cabeça. Sinceramente, porque eu sou um cara que veio criticando já há muito tempo, falando assim, peguem esses políticos, peguem essa galera, os artistas, coloquem eles no sistema comum, coloquem eles no veneno. E se o cara tiver um potencial de ser chamado de uma grande liderança, que a cabeça dele é uma cabeça voltada para o ilícito, manda ele, como faz com Beiramar, com Marcola, manda ele também lá para o Presídio Federal. E por incrível que pareça, segundo informações, ele foi parar lá no Presídio Federal.
Que loucura! Porque lá realmente é um sistema muito mais rigoroso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar depois para você aqui abaixo na descrição, vou deixar no comentário fixado, tá bom? Mostrando como é a rotina de um presídio federal. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, viu? Tá um vídeo bem legal, uma matéria mostrando o dia a dia, como é a rotina. Se você não assistiu aqui no canal, no primeiro comentário fixado. Tá assistindo o vídeo e não deixou o like ainda, né? Aperta o like aí, aperta o like rapidinho, aperta aí. Valeu. Agora eu quero falar rapidinho aqui a respeito desse escândalo do Banco Master e as coisas que a gente começa a observar. Que loucura, né? Muitas pessoas envolvidas, pastores, ministros do STF, políticos, quantas pessoas estão assim dentro desse lodo, dentro de todo desse esquema. É claro que a gente aqui não vai ser irresponsável de atribuir culpa a ninguém, sem que antes exista uma prova concreta, um trânsito em julgado, devido processo legal. Eu sou defensor dessa tese. Ah, a imprensa está jogando uma situação, então é verdade. Não, eu não compactuo com isso, porque muitas vezes a imprensa, para vender matéria, para gerar clique, acaba colocando alguns conteúdos, né, de uma forma muito equivocada. Então nós temos que ter um pouco de sensibilidade para não sair vomitando um monte de bobagem, de culpa para pessoas que não têm essa culpa. Agora, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, cara, que coisa muito louca quando você para pra pensar. Já pensou? Quando você para pra pensar, e eu digo, já pensou se amanhã ou depois prova que esses caras estavam envolvidos com o esquema? Você já deve ter a sua opinião formada, coloca aqui abaixo no comentário, que é muito importante ouvir você também. Eu sei que tem muita galera falando assim, é isso aí, tem que ter... Mas assim, sinceramente, o Alexandre de Moraes já teria que pedir pra sair, cara. Se isso se confirmar, e assim, se as evidências começarem a ganhar mais volume, cara, é impeachment. Não tem pra onde correr. Porque isso acaba manchando a instituição STF. A gente, como operador do direito, eu como advogado, a gente vai ali e faz às vezes uma defesa, tem juízes que acabam aplicando uma condenação já com um pensamento totalmente enviesado, muitas vezes não apreciando a prova, muitas pessoas estão dentro da cadeia só por indícios, e aí você olha para o judiciário com um pouco de esperança de que em algum momento essa injustiça vai ser corrigida. Que de repente num Tribunal de Justiça, num Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, STJ e STF, vai ter ali, digamos assim, um momento do clamor da justiça, né? A justiça vai acontecer. Agora, quando você percebe que juízes, ministros estão envolvidos nesse lamaçal, cara, como é que você acredita? Como é que você pode botar fé e levar a sério um país como esse? Por isso você que vai votar esse ano, você que vai eleger alguém, é muito importante você pensar. E às vezes eu tô conversando com alguns amigos, eu converso com alguma galera aí e vejo que as pessoas têm muita incapacidade de pensar, de ter um pensamento crítico. Que bom que aconteceu isso com o Volcaro, que bom que tá tendo uma investigação com esses poderosos. Tomara que muitos caras venham a ter a sua máscara retirada, que os escândalos sejam realmente divulgados, que a imprensa possa publicar as matérias, que a gente possa ter noção de todo esse lamaçal, de toda essa patifaria, todo esse esquema. É o que eu falo, às vezes a sociedade fica dando tanta ênfase ali pro pequeno traficante, pro cara do furto. Eu não tô dizendo que eles estão certos, não é isso. Mas para esse tipo de crime, é isso aí, sofre 20, 30 anos, tem que sofrer no sistema prisional. Temos que ter a mesma revolta para esses caras corruptos que deixam grandes prejuízos para o Estado, e isso vai acabar afetando a escola, a saúde, infraestrutura, vai gerar muitos prejuízos para todo mundo, para o modo coletivo. Então a gente tem que ter não pode ter uma revolta seletiva. Ah, se for aquele que eu apoio, eu não quero que aplique a pena. Se for aquele que eu odeio, eu quero que a pena seja aplicada de forma mais rigorosa possível. A gente não pode ter um pensamento seletista dessa forma. Eu venho falando aqui nesse canal dessa forma, assim, olha, corra pelo certo, corra pelo certo. Se uma pessoa tiver com razão, por mais humilde que ela seja, caminhe ao lado dela. Seja uma pessoa que é o sentimento que Deus deseja de nós, que temos uma fé em Deus. Então assim, se você tem fé, acredita no senso de justiça, não tenha um olhar totalmente enviesado. Não fique fazendo essa distinção. Seja justo. Então assim, como é que vai ser a vida de Volcaro? Eu acho que ele não vai ficar muito tempo preso, sinceramente. Lá no regime que ele está, regime federal,
A rotina dele vai ser terrível. Se você quiser saber basicamente como vai ser a rotina dele em detalhes, eu vou pedir para você assistir o vídeo que eu vou deixar no link aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. E assim, que bom, isso me deu um pouco de esperança. Estou aqui na torcida para que essas investigações possam mostrar quem realmente tem culpa e que os culpados possam ser condenados. Mas qual a sua opinião? Comenta aqui abaixo que eu quero saber qual que é a sua visão a respeito desse caso. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro.